Vamos conversar e a interação é muito importante. Você vai mandar para a gente o WhatsApp, 984029756, o nosso WhatsApp, 31 é o código de área de Belo Horizonte, 984029756. Já tem alguém até digitando aqui, deixa eu ver de onde é. Será que é a Ana Gabriela? Não. Está mandando uma mensagem, boa tarde, depois você manda o seu nome e a sua cidade para eu saber. Olha que legal. Gostaria de saber como assistir as programações da Rede Sul pelo YouTube. Minha TV, mas não sei programar. Ou você, eu não sei o seu nome, manda seu nome depois. Eu sei que pelo link da Rede Super, redesub.com.br, você tem todos os programas ali, né? Por exemplo, o bate-papo, você entra, tem todos os vídeos lá do bate-papo. E aí você clica e você acessa o YouTube. Mas depois a gente vê se a gente consegue aqui essa orientação técnica, tá? Para te passar. Mas muito obrigado por estar assistindo a gente, a Rede Super aí, não é? E querendo participar. A Gabriela também está mandando mensagem. Muito obrigado, viu, Gabriela? Código de área 83, 83 eu acho que é Pernambuco, não é isso? Manda sua cidade, Gabriela, para eu saber. Nós estamos aqui hoje com o Breno. Breno, muito obrigado, querido, por ter vindo ao bate-papo. Prazer é meu, cara. 100%? 100%. Ô, Breno, que bonito isso aí. O que é isso? Você viu? Aqui é um acessório que um acessório que tem uma âncora e um leme, né? Para direção. E a gente compõe com a cruz, né? A nossa âncora e direção chique. Com a cruz. Muito legal, obrigado. Muito legal. Pensei que você era marinheiro. Pois é, ainda não. Ainda quem não. sabe? Quem sabe, quem sabe. Estou também com o pastor Irani. Pastor Irani, o senhor vinha na época do rádio, não vinha? Vinha, sim. Do Super Debate, né? Isso, a gente tinha participação aí do CRI, né? Dos Cristãos Empreendedores. Exatamente. E é interessante que o senhor participava do culto, né? Dos empresários, aí o senhor começou a liderar, faz um ano o culto na igreja? Faz um ano, é o culto Noite de Milagres, né? A gente participava do CRI, né, onde eu era um dos dirigentes lá, e agora a gente está nesse desafio, né? Um ano? É um ano. Funciona onde, pastor? Funciona na sede. Não, digo assim, no templo principal? No templo principal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Ele é transmitido, não é? É transmitido ao vivo. Pela Rede Super? Pela Rede Super, né? Pelas redes sociais. Todo mundo que está de fora de Belo Horizonte pode assistir pela Rede Super. Agora, se você é de BH, você tem que ir. Inclusive, hoje vai ter um culto muito especial, não é isso, pastor? Tem. Hoje nós vamos estar comemorando, né, o aniversário do culto de um ano. Legal. Com a presença do Eli Soares. Gente, ontem o pastor Márcio é demais, cara. Eu estava vendo o culto. O pastor Márcio, o Luiz. Luiz. Você viu? Luiz. Eu pensei, é tanta informação, ele tem que dar tanto aviso, né? É muita coisa. Aí alguém corrigiu, né? Na hora. Ele falou assim, um irmão muito abençoado e tudo. Ótimo. Aí ele foi falar Eli e falou Luiz. Ai. É o Eli Soares. Ele canta muito bem, né? Canta muito bem. Né, vai ser um louvor abençoado hoje, em nome de Jesus. 19h30? Às 19h30. Não perca então, você que está aí, você que é da Grande Belo Horizonte, 19h30, Lagoinha sede, fica muito fácil, fica no Antônio Carlos ali, tem a estação do MOV na frente, eu sempre desço ali quando eu vou de MOV, tem um MOV do lado da minha casa, eu pego o MOV, desço ali na frente, é uma passagem só, e você atravessa a avenida com cuidado. Como sempre, por favor. Por favor, né? E ali você está na igreja e olha, não perca, né? Hoje vai ser um tempo muito legal. O tempo não está muito legal, sabe lá, né? Na Venezuela. O negócio está feio na Venezuela. Gente, a gente às vezes ouvia falar da Síria, sabe que esse problema no Afeganistão, no Iraque, agora está do nosso lado. Verdade. Sabe? Refugiados, pessoas passando fome. Vamos comentar um pouquinho sobre Venezuela? Olha essa matéria sobre Venezuela. Está ali, eu vi esse evento, não sei se vocês viram, foi na Colômbia. Foi um evento, não era um evento religioso, mas religiosos também participaram. E um dos participantes fez uma profecia contra Maduro durante o evento beneficente e ela viralizou na internet. É interessante pensar nisso, essa questão espiritual do que está acontecendo na Venezuela. Qual que é a leitura de vocês, meus irmãos Breno, pastor Irani, sobre a questão espiritual? Será que é um castigo de Deus sobre a Venezuela? É daquela vontade permissiva de Deus por causa do pecado do povo? Qual que é a leitura que vocês têm do que está acontecendo espiritualmente com a Venezuela? Cássio, você sabe que é um tema importantíssimo a gente pensar nessa convergência, né, mundo espiritual com o mundo
natural, nosso mundo físico, né? A Venezuela passa, né, por um grave problema de ordem política, social, mas também espiritual, por que não dizer? Né? A gente sabe que qualquer desajuste, falta de arranjo social, político, isso, claro, tem influência assim, no mundo espiritual, a gente não pode negar. Só que eu começaria falando, Cássio, para a gente tomar o cuidado, por exemplo, eu digo, né, nós, seguidores de Jesus no geral, para que a gente não espiritualize tudo o que acontece, né? Existem coisas de ordem espiritual, sim, e nós, como seguidores de Jesus, nós só podemos fazer, aliás, a igreja, ela pode fazer algo que está fora, né, pastor, além da instância de qualquer outra, que é a oração e o contato direto com Deus. Se tem alguma instituição aqui na Terra que tem a oportunidade de apelar a Deus, pedir misericórdia e socorro, é a igreja. Então, no caso, por exemplo, da profecia, né? Bom, a gente sabe que algumas coisas acontecem até pela emoção e etc., mas a gente tem que sempre estar pautado pela revelação bíblica, né? A teologia básica nos ensina isso, né? A gente não pode fazer uma doutrina de um versículo isolado e nem na emoção proferir qualquer tipo de profecia sem autorização de Deus, que é algo muito grave, né? Mas eu penso que a igreja deve se levantar assim, como já tem se levantado. Eu não sei se vocês viram cristãos venezuelanos, brasileiros, colombianos, ajoelhados na fronteira ali, né? Ajoelhados orando, pedindo a Deus misericórdia. Porque, gente, o que os venezuelanos precisam de muita misericórdia. Mostra um desenho que eu achei muito bonito na internet. Eu achei lindo esse desenho de um brasileiro e um venezuelano. Um chat, pode colocar, produção? Como se fossem duas crianças, dois meninos, um com a bandeira do Brasil e outro com a bandeira... Olha que bonito. Eu achei lindo ótimo. Esse desenho. É verdade. Viralizou nas redes também, né, Cássio? Viralizou. Muito bom. É ajuda, exato. Sabe? O que os venezuelanos precisam agora, não estou contra a profecia que o irmão lá... Imagino. Né? Porque também juízo imprecatório, a Bíblia também tem os salmos imprecatórios, né? Mas muitas vezes a igreja está muito para julgar pedra, né? E ao invés de dar a mão para ajudar. Né? Eu acho que agora é a hora de dar a mão para ajudar os venezuelanos. Sem dúvida. Obviamente, a questão política aí, né, a questão do Maduro, nós temos ali um país dividido, né? Porque você tem o Guaidó que tem no mínimo metade da população a favor, né? E o Maduro, que tem a outra metade, ou quase a outra metade, mas junto com ele a Guarda Nacional. Sem dúvida. E aí que a coisa aperta, né? Hoje o mundo clama pela democracia, né? Pela liberdade, né? Ninguém mais suporta ficar preso. Né? A gente vê, né, nos dois contextos, espiritual e físico, né? Espiritualmente, para a gente, nós que somos cristãos, a gente sempre vai espiritualizar em primeiro lugar, né? Porque o espiritual, ele vem em primeiro lugar, né? Então, e a própria Bíblia diz, né, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Exatamente. Né? Então, eu acho que o papel da igreja, num momento desse, é orar. Né? Nós temos que orar, porque o poder da igreja é a oração. Né? A gente tem que se compadecer. Né? Quando Jesus ele fala para a gente compadecer do próximo, a gente tem que tomar a dor do próximo. Né? A gente tem que ver uma situação daquela, onde está chegando alimentação, mas não pode entrar. Está chegando medicamentos. Pegando fogo. Eles estão, eu estou dizendo eles porque me parece, pelas informações, que foi a Guarda Nacional a mando do Nicolás Maduro. 2 caminhões. Fecharam as fronteiras, né? Eu acho que chegou um momento até mesmo, né, das nações, as nações, né, que já são adeptas à democracia, né, tem que tomar uma posição, porque hoje a gente tem isso. O senhor é empresário, pastor, ramo de transporte, né? Transporte de combustível. Transporte de combustível. Imagina, o senhor, porque acho que o senhor sabe disso, que na Venezuela, os empresários, houve uma evasão de empresários da Venezuela, inclusive do ramo do senhor, e a Venezuela é um país que tem... É uma grande produtor. Grande produtor de petróleo. Isso. Mas os empresários não deram conta de tanta perseguição. Quer dizer, um país que você persegue o empresariado, como se o empresário fosse o mal, o problema da fosse nação. O problema da nação, essa nação quebra. Porque quem vai oferecer emprego? Exato. Sabe o que eu penso também, Cássio? Eu penso assim, igual, retomando a fala do pastor, pegou o mestre. Jesus, ele militava em todas as instâncias, inclusive
na instância da justiça social. É. Né? Então, se somos seguidores de Jesus, nós oramos, mas nós também partimos para a ação. Então, se a igreja ela pode... O que seria partir para a ação? Né? Explicando. Denúncia daquilo que ofende o que a gente está chamando a comunidade internacional de direitos humanos, mas que na Bíblia a gente utiliza como uma dignidade intrínseca do ser humano feita à imagem e semelhança de Deus. Então, se tem, por exemplo, um regime ditatorial, violação dos direitos humanos, né, essa condição de pessoas passando fome, também é papel da igreja, e a gente pode, né, conversar se é em primeira ou segunda instância, também denunciar esse tipo de prática. Porque a denúncia de Jesus, por exemplo, ela não ficou só no campo espiritual, ela ficou no campo da ação prática também. E somos chamados para isso, né? Igual você colocou, né, Cássio? A Venezuela, uma das maiores, são a maior, pelo menos da América Latina, com certeza a maior reserva de petróleo do mundo. É insustentável, e aí o pastor que é empresário também pode dizer melhor, é insustentável para um empresário viver e praticar a sua ação num ambiente onde ele não tem, no mínimo, uma segurança jurídica. Não é isso? Então, se você não tem segurança jurídica num ambiente, você foi muito feliz. Aí falta emprego, começa a aumentar o índice de violência, as pessoas começam a ter falta de alimento, como a gente viu, e aí a barbárie é quase que consequência imediata. O pastor, o senhor está com esperança de melhorar no Brasil com essa nova gestão as condições de investimento? Porque parece que a gente tem um pouco mais agora de estabilidade né, para investimento. Né? No mundo empresarial, né, hoje, o que a gente mais escuta, né, pelo menos no meu ramo, né, que é uma coisa assim, muito interessante, né, que é o ramo de combustível. Né? Nós somos transportadores de combustível. E o transporte de combustível, a gente tem assim, uma medida, né, do crescimento, né, da economia do país. Né? Se a gente pegar hoje Minas Gerais, por exemplo, hoje nós somos o segundo estado, né, em distribuição de combustível. Né? E a gente vê já os empresários já um pouco animados com a questão depois dessa troca de governo. Isso, assim, está claro no nosso meio, né? Porque foi isso aí, a segurança jurídica. Né? Todo empresário ele está procurando uma segurança jurídica para ele investir, né? Para ele investir seu capital. Eu acho que houve um certo marasmo aí. Se empresário fosse, eu ia ficar um pouco reticente de colocar mais, investir mais capital. Sim. Né? No momento, agora, ainda está um pouco assim. Né? Precisa, né, o novo governo ainda está, né, estabilizando. Mostrando. Provando algumas reformas. Então, eu acredito que após, né, esse ano ainda é um ano assim, é um ano que vai ser um ano assim, muito importante para a gente nessas questões, né? O cidadão ele tem que ficar muito atento a isso, a essas mudanças, a essas reformas que estão acontecendo, né? Os investimentos, as concessões que estão sendo lançadas, né? Para arrecadação de recursos federal. Então, a gente tem que ficar atento. Eu acho que a sociedade ela precisa ficar muito atento a isso. Porque faz parte do nosso crescimento. É interessante, voltando para a questão da Venezuela, e aí o link com o Brasil, porque tem um grupo de pessoas, inclusive parlamentares, que tem torcido para o Brasil dar errado. Aquela tese, sabe? Como eu não ganhei, que o outro que o outro perca, ou que se dê mal para mostrar, tá vendo? Eu estava certo. É meio um sentimento meio de paixão futebolística, né? Não basta que meu time ganhe, ou o outro tem que perder, o meu adversário tem que perder. Isso é lamentável, né? O mundo empresarial, ele é um mundo executivo, né? Executivo vem de executar. Então, há uma disputa muito grande no mercado, né, em si. Então, agora mesmo a gente já está vendo algumas coisas acontecerem na nossa área. Algumas empresas estrangeiras comprando algumas empresas brasileiras, né? Vindo com a questão de aumentar produções, né? Então, assim, eu acredito que o Brasil está no caminho, né? A gente ainda não pode falar o caminho certo, porque ainda é cedo, né? Hoje, como empresário, a gente, né, sempre tem um pé na frente e um pé atrás. Né? Agora, não tem jeito de você caminhar na totalidade
da crença, né, de governo. Agora, eu estava falando de parlamentar, Isso. porque tem uma que é famosa. Ô, gente, ela, assim, mais que ela, eu acho que só a Dilma passou a pérola. Porque a Dilma Rousseff... Então é boa concorrência, mas não é fácil. Mas ela está no nível. Olha só, a nossa querida... Ela era senadora, agora deputada pelo Paraná, né? A Gleisi Hoffmann. Ela esteve lá na posse do Maduro, entre aspas, né? Olha o que ela foi capaz, isso aí, e a fonte é uma fonte fidedigna, o jornal Estadão. Sim. Né? Ela foi no parlamento brasileiro e criticou a ajuda humanitária que estão sendo dadas à Venezuela, inclusive pelo nosso país, né? Que está dizendo que está submetendo a Venezuela ao jugo norte-americano, aos Estados Unidos. Mas, gente, pelo amor de Deus, essa cidadã, essa senhora, está criticando a ajuda humanitária. Exato. Eu pensei que eu não ia viver para ouvir um negócio desse. Carlos, eu acho que o que você falou é isso aí. A gente não encara a política... na verdade, pastor, a gente tem menos de 30 e poucos anos de democracia no Brasil. Então, a gente está engatinhando ainda frente a outros países que já têm uma estrada maior, né? Por exemplo, quando eu falo com meus alunos, a gente vai trabalhar um pouquinho República e História do Brasil, por exemplo, a gente vê essa formação de partido político e vê como é. No Brasil, a gente precisa entender que, mais do que conquistar o poder, quem está na presidência dos poderes, né, precisa governar para o povo. E a gente sabe que a gente não está no ideal ainda. Por exemplo, uma atitude dessa, por exemplo, como dessa senhora, demonstra a falta de interesse pelo país, né, ou desinteresse pelo povo, e até por causas humanitárias, simplesmente por um projeto de poder, né? O poder pelo poder. É o famoso toma lá da cá. Eu estou no poder, eu quero me perenizar no poder, e aí chega ao ponto de criticar uma ajuda humanitária. Não é um absurdo? Então, alguém que se elegeu, alguém que tem a representatividade do povo, pastor, chega num ambiente e diz que é contrário a uma ajuda humanitária. Qual que é o discurso do bolivarianismo, que infelizmente, em alguns aspectos, é complicado. É o seguinte, os Estados Unidos seria a grande Babilônia, não é isso? E o chavismo que, na Venezuela e o grande bolivarianismo seria a salvação do povo, meio que como, assim, vindo de Deus. São agentes divinos para salvar o povo. Mas a gente está vendo que na prática, infelizmente, não é isso. Precisa aprender muito na democracia, né, Carlos? O Breno, outro dia, eu estava lendo algumas matérias e eu não conhecia esse conceito. Tem uma chamada síndrome de Fourier. O Fourier do século XIX, aquele empresário que tentou fazer o socialismo utópico lá, que a síndrome de Fourier se manifesta nessas pessoas que acham o seguinte: tem que ficar ruim para todo mundo mesmo, para você partir do zero e reconstruir uma sociedade perfeita. Isso aí é uma doença, cara, é uma patologia, sabe? Você querer que o outro sofra. Se eu olhar para aquelas crianças bolivarianas, venezuelanas sofrendo, depoimantos de mães sofrendo, é triste. Queridos, nós estamos indo para o finalzinho do primeiro bloco, mas nós temos aqui uma telespectadora que mandou aqui a mensagem. Ela está perguntando o seguinte: eu assinei Rede Super, porém não consigo assistir tudo. Como é que eu faço? Tem um canal aberto? Eu vi que você é da Grande Belo Horizonte, pelo seu código de área. Por exemplo, nós estamos aqui com o pastor Isaac, que é pastor da Lagoinha Lagoa Santa, né? E lá em Lagoa Santa, por exemplo, o sinal é perfeito. Você liga no canal 32 digital, 32.1 digital, a recepção é perfeita, sinal aberto. Em Belo Horizonte também, na região que a gente chama metropolitana. Se Lagoa Santa, que fica uns 40 quilômetros, 30, 40 quilômetros daqui, pega bem, imagina na região metropolitana, mais próximo aqui da nossa antena, né? Então, essa é uma dica para você que mora aqui. Agora, quem mora fora, aí tem que procurar na NET, na Oi TV, porque tem também a TV a cabo. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, recebendo hoje o teólogo Breno Silveira e o pastor Irani Gomes. Pastor Irani, que é responsável pelo culto... É segunda de milagres que chama ou é noite de milagres? Eu já estou falando segunda porque o culto é segunda. Duas informações mesmo. E, inclusive, pastor, hoje é um culto especial, né? Hoje é especial, hoje é o aniversário do culto. Nós estamos fazendo 1 ano, né, do culto Noite de Milagres, com muitos milagres, e hoje nós teremos um testemunho muito forte. Você que, caso você não possa vir, eu quero te convidar a não perder, assistir pela Rede Super
olhar pelos canais aí, pelas redes sociais. 19h30. 19h30, que a gente vai ter um testemunho hoje de uma pessoa falando sobre depressão. Eita. Como que Deus curou ela de 15 anos de depressão. Foi uma coisa assim tremenda. E olha, tem gente aí que está perdendo a vida em consequência de processos depressivos fortes, né? É. E assim, essa mulher, a depressão dela já estava atingindo toda a família, né? Desestruturando toda a família. E assim, eu vou deixar, né, para... Dá spoiler, não? Vou deixar para o pessoal assistir, porque é algo muito interessante, porque isso é uma doença do século, né? Às vezes a pessoa não tem nada, vai no médico, faz exame de sangue, faz exame, todo tipo de exame, e o médico vira e fala, você não tem nada. Né? Mas ela tem. Mas ela tem algo que está, né, atingindo ela. Então, não perca. Inclusive, vamos fazer o seguinte, uma pequena degustação do que vai ser hoje à noite. Olha essa matéria sobre o culto Noite de Milagres. Quase que eu falo segunda de novo. Vamos lá. Todas as vezes que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda. Atenção, povo de Deus, aqui é o Eli Soares e no próximo dia 25 nós estaremos juntos na Lagoinha, sede do culto Noite dos Milagres, e será uma noite marcada pela glória de Deus. Se você está convidado, chama todo mundo porque vai ser precioso. Deus abençoe, até lá. E ele canta muito mesmo, Eli Soares tem uma voz maravilhosa. Maravilhoso. Vai ser muito bom. 19h30, então. 19h30, vai ser maravilhoso. Bênção demais, você não pode perder. Eu te convido, se você mora aqui na região metropolitana, vá à Lagoinha, o templo principal, né, para ser abençoado. Se não der, porque se você mora mais longe e tudo, aí assiste pela Rede Super, que vai ser bênção. Quem mora aqui na região metropolitana me está mandando um grande abraço e está dizendo que é um prazer ver o Breno. Opa! É o Davidson de Belo Horizonte. Diz assim, muito orgulho do garoto, tive o prazer de trabalhar com ele. Valeu, Davidson, um abraço, cara. Você é professor, né, Breno? Sou professor, com a graça de Deus. Minha vocação, viu, Cássio? Eu sei. Né? Tem uns que tem esse... Eu quase digo que é um karma. Mas é engraçado. Eu acho que você sabe que eu também sou, né? A pessoa fala, pô, Cássio, mas como é... Mas, gente, é uma coisa que a gente ama, né? Quem é professor, ama. A gente não vai né? Como é que eu posso dizer? Às vezes fala assim, não, você nunca vai ser rico. Fala, não. Mas, olha, feliz a gente vai ser. Com certeza. Né? Ô, Cássio, fala a verdade, né? Quando a gente entra para dentro da sala de aula, você tem essa experiência também, você tem a oportunidade de contribuir para o crescimento de uma pessoa, e essa pessoa depois vira para você e fala assim, olha, fez toda a diferença aquela intervenção que você fez na minha vida, né? Eu tenho um lema, sabe, Cássio? Dá até licença falar que meu lema é docência é sacerdócio. Né? A gente ajuda, a gente colabora com o Criador na formação de pessoas assim, então é um grande privilégio. Eu só quero assim, fazer uma ressalva no lema do Breno. É sacerdócio, mas a gente tem que receber o salário digno. Por favor. Porque também... Não é só... Registro. Registro. Além de uma profissão, é um dom, né? Verdade. Ser professor é um dom. Verdade, né? Porque hoje você gerir pessoas, ser humano, né? É um dom. Mas também é uma profissão, né? É verdade. Não se vive tem só... não se vive só com o dom, né? Verdade. Os professores hoje... Né, salários de professores, a gente olha que hoje a educação, né, antigamente, eu assim que venho, né, eu nasci em 74, antigamente vim de uma família muito pobre, então a gente não tinha aquele estímulo de estudar, o estímulo era trabalhar. Né? Então hoje eu já tenho meus filhos, né, inclusive eles estudam nos Estados Unidos, né, nasceram lá, estudam lá. E eu até mudei para lá, fico 10 dias aqui, 10 dias lá. É uma batalha que eu estou, né, em prol do estudo deles. E antigamente a gente não via os pais, por exemplo, meu pai mandava eu ir trabalhar. Né? Não tinha aquela... Perder tempo na escola, não. Escola era perder tempo. Agora hoje, né, não é só hoje, né, sempre foi a educação... Ela sempre foi primordial, que a gente vê que a educação é que muda o ser humano. Né? O Japão fez isso, né? 20 anos ele falou, vamos
só Coreia do educar. Sul. Isso a gente pode ver isso hoje, né? Hoje você pega, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade. Se você falar com ela assim, ó, eu vou dar 20 anos de estudo, você vai tirar ela, né, formada com um curso superior. E o que vai acontecer? Quem ganha é a sociedade. Exatamente. Então, eu acho que os professores, o governo tem que investir na educação, nos professores. A gente vê isso, como eu estou lá nos Estados Unidos, eu vejo, assim, como sabe, a educação, O professor lá é respeitado, primordial, né? respeitado. Cultura, né? É cultural, a cultura. exatamente. A gente precisa mudar essa cultura. E cultura não é um fenômeno, né, estático. Exatamente. A cultura pode ser alterada e às vezes precisa, como a nossa, né? Sem dúvida. Porque, eu não vou mudar de profissão, não. E pior que eu brinco é karma, né? Porque eu casei sou filho de professores, casei com a professora, filha de professores, e minha filha é professora. E eu tive uma aula com você, TCC também. É mesmo? Fizemos lá na Faculdade Batista. Ah, é mesmo. Claro, é mesmo. tô aqui. O Breno, inclusive, ele é meio doido, sabe? Porque, conta sobre o que você escreveu o seu TCC. Pois é, eu tive o desafio de fazer um TCC com o título Jesus segundo o Islã, o islamismo. E foi um desafio muito bom, né? Gostei, a receptividade também foi interessante. É bom a gente sair um pouquinho da zona de conforto e entender como é que funciona as outras leituras, né? Para nós é fundamental, Cássio. Eu até vai sair, ainda não foi pro ar, não. No Mente Aberta, outro programa da Rede Super aqui, que sai segundas, quartas e sextas, às 23h30. Essa entrevista com o Breno foi... Eu não sabia que até a escatologia islâmica fala de Jesus. Fala de Jesus. Eu fiquei chocado com isso, Cássio. O tempo inteiro. E como Jesus é uma figura mundial, diria universal, claro, na verdade, e como ele é respeitado no Islã, né? Então, aí, não percam, né, gente? O programa aí, que, modéstia à parte, a gente conversou sobre coisa muito legal. A gente vai anunciar no dia que for sair, porque na semana que for sair, inclusive, eu nem sei se vai ser hoje. Eu tenho que perguntar à produção se vai ser hoje. Certo. Se for amanhã, eu aviso. Não, se for hoje, eu não vou avisar. Hoje não dá, mas na Aí próxima... eu aviso para quarta. Né? Inclusive, Breno é professor, os alunos do Batista estão mandando mensagem aqui para ele. Ó. Boa tarde, Breno. Você é muito especial, talentoso, bom pai, um grande amigo. Deus abençoe. Mas não é do Batista, não. É alguém de Código de Área 11, é São Paulo. 11, São Paulo. Tem uma turma lá também de São Paulo, está acompanhando a gente aí. Olha só, as pessoas estão aqui mandando suas mensagens. Aqui a Lúcia Sanches está dizendo que... Só um minutinho, Lúcia, deixa eu ver, porque a mensagem está meio longa, né? Ela está falando de que a juventude está sofrendo muitos ataques. Vocês sentem isso? Que, infelizmente, os jovens têm sentido ataques por muitos que acham que podem viver no mundo e na igreja. Você falou que seus filhos estão nos Estados Unidos. Isso. Né? Em Orlando... Fica próximo a Orlando, uma cidade que chama Melbourne. Melbourne. Olha, gente, pensei que era na Austrália. Tem Melbourne, né, na Austrália. Essa cidade, ela fica próxima... fica próxima a Orlando, fica 40 minutos de Orlando. Mas vocês conseguem frequentar a Lagoinha em Orlando ou é uma igreja em Melbourne mesmo? Uma igreja em Melbourne. A gente fica, assim, da igreja, onde está a Lagoinha, como ela está mais central, então fica mais ou menos 1h30 de onde eu moro. Aí fica um pouco mais distante. Complicado, mais distante. E, assim, esses ataques realmente, né, isso mundialmente e espiritualmente falando também, a visão de Satanás são as crianças, né? Porque ali estão nascendo o futuro de uma nação, onde estão formando as ideologias, está formando o caráter. Então, realmente isso acontece muito. A gente que tem filho, né, a gente está sempre alertando, sempre falando e pautando também, né, como a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Mas vai chegar uma hora que você não tem mais como, você perde a rédea. Exato, bem colocado, então, pastor. A gente tem que ensinar enquanto você tem a rédea. Isso, se você não semeou, meu filho. Se não semear. Né? Cara, sobre os ataques à juventude, pastor, né, foi muito bem falar isso daí. Eu tenho a oportunidade de ser líder de jovens também, né? A gente está no meio da educação, sou professor, coordenador, mas também na igreja trabalho como líder de jovens. A juventude, inclusive estou até tendo a oportunidade agora de fazer um cursinho de psicologia, então facilita, né? A juventude é o momento, a adolescência, em que nós temos um ser em desenvolvimento. Então, por exemplo, você pega o adolescente ele vai tentar entender ou escolher a qual tribo ele pertence. Será que eu sou da tribo do fulano, do ciclano ou do beltrano? E aí os ataques vêm. A gente sabe que
pelas mídias, pelo tempo que a gente vive hoje, a chamada pós-modernidade, né, Cássio? A potencialização que as mídias deram para tudo quanto é coisa, inclusive para coisa ruim, é muito difícil. Então, quando eu tenho oportunidade, em algumas palestras, eu falo com alguns pais, eu falo, olha, gente, o filho, ele pede, principalmente adolescente, pede limite, né, pastor? O senhor que é pai, eu também sou. Filho pede limite. Então, antes da gente ser aquele amigão, né, aquela amigona, no caso das mães, dos filhos, a gente tem que ser pai e mãe, né? Porque esses ataques podem ser minimizados ou até absorvidos de maneira positiva, ensinando o caminho na criança, ensinando o caminho que a criança deve andar, preparando esse background dele para receber essa carga, toda essa influência que tem, que é inegável, cara. Porque quando estiver sozinho, sem a presença paterna e materna junto, ele tem que ter uma estrutura emocional e, acima de tudo, espiritual, para aguentar o tranco. Exatamente. Porque esse mundo vai dar colo para ninguém. A gente tem que dar, né, a base para eles, né? Eu costumo dizer lá em casa o seguinte, com eles, eu costumo assustar um pouco, falo, eu sou um pouco a moda antiga, hein? Vocês ficam espertos comigo, que é a correia. Porque hoje está isso, né? O pai não pode, principalmente nos Estados Unidos. É isso que eu ia perguntar, né? Lá também está com esse negócio assim. Lá é muito complicado essa questão da gente, né? Porque filho chama a polícia para o pai. Punição física lá é caso de polícia. Qualquer coisa é 911, 911, entendeu? Então é o que eles mais aprendem desde, né, de criancinha. Meu filho foi para a escola lá com 2 anos de idade. Então, quando aprende tanto isso, que ele tinha mais ou menos uns 3 anos e meio, ele pegou o telefone e discou 911. Você está brincando? E eu estava tomando banho, estava no banho. E estou vendo a porta esmurrando, aquele barulho e tal. Quando eu assustei, tinha uns 10 carros de polícia na porta da minha casa. Então o filho falou o quê no telefone? Não falou nada, só discou. Só identificou que era uma criança. Discou, eles já vai na hora na residência. Deus. Aí chegou aquela coisa, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada. Aí foi olhar, o Daniel tinha digitado lá. Só que eles entraram dentro da casa e checa tudo. Olha tudo, entra, abre os guarda-roupa e olha tudo. Enquanto não tem aquela, né? Aquela certeza que não está acontecendo nada, eles não vão embora. Tenso, hein? É muito tenso. Então, E o duro é porque nisso, igual que a gente tem também a lei chamada Lei da Palmada, ou Garoto Bernardo, né? Se coloca no mesmo pacote os pais que corrigem os filhos de maneira equilibrada, sensata, sem agressão, sabe? Sem machucar a criança, mas coloca a criança nos limites, com aqueles pais que são espancadores, que são criminosos, assassinos. Trata os dois da mesma forma. Coisa. Isso é um absurdo. Esse é o ponto, né? Porque uma coisa é você corrigir de maneira física, que inclusive é um princípio bíblico. Né? Outra coisa é você cometer um ato de violência, surrar uma pessoa. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a gente orienta. Mas essa punição física, ela inclusive ela tem efeitos psicológicos. Né? Você pega a primeira infância, por exemplo, a criança tem uma moralidade heterônoma, não é? Então ela respeita a lei do outro. Então você colocar alguns limites, não estou dizendo que todo castigo tem que ser físico, né, cara? A gente sabe. Mas, como diria minha avó, pé de galinha não mata pinto, não é verdade? Não é isso? É verdade. Então, Cássio, sabe uma coisa que a gente pode pensar também? O pastor colocando, eu pensei aqui. Eu desconfio que essa atual geração de pais, inclusive que eu me incluo também, estou incluído nisso aí, eu acho que ela saiu de uma situação assim. Quando eu fui filho, os meus pais, os avós hoje, foram tão rígidos comigo, mas tão rígidos, que quando eu tiver meus filhos vai ser diferente. E aí passou para o outro extremo, para o outro ponto. Por exemplo, ontem eu publiquei nas redes sociais um absurdo. Nós vimos um professor em Lins, em São Paulo, agredido por um aluno dentro de sala. Gente, nós chegamos numa situação em que o professor está acuado, não consegue dar aula mais. Isso pode ser que ele está aprendendo em casa. Sem né? dúvida. Porque se ele é educado, a primeira educação são os pais. É verdade. Né? Isso, eu não posso mandar meu filho para a escola educar ele, o caráter dele. Né? Então, o que está faltando muito hoje, os pais também, tem muitos pais, né? Não vou generalizar, mas tem muitos pais que estão mandando os filhos para a escola para ser educado no caráter. Ele tinha que fazer isso em casa. Ele tem que fazer esse papel em casa. Por isso que a gente viu aí até uma onda, um pouco tempo atrás aí, professores apanhando em escola,
né, coisas absurdas, chegaram até matar, né? E é recorrente, viu, professores. pastor? Isso é recorrente. Além da agressão física, a agressão verbal, que é inadmissível, é um absurdo. Agora, o que o pastor está colocando, a nossa BNCC, a nova, ela inclusive colocou para a escola mesmo essa incumbência de trabalhar o socioemocional, que está lá também, né? Valores, morais, etc. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu sei que é um fenômeno novo, a escola também ficou com essa incumbência, sabe, Cássio? Mensagem chegando de Águas Formosas, Minas Gerais. O Caio diz assim: como vocês têm me edificado, Deus abençoe a Rede Super. Obrigado, viu, Caio? Todos nós aqui da Rede Super agradecemos a sua mensagem e é essa a nossa missão, esse é o nosso papel, para isso que a Rede Super existe. O Robson, de Angra dos Reis, diz que gosta muito do programa. Não é? Muito obrigado, viu, Robson? Deixa eu ler algumas mensagens, né? Paz do Senhor, meus irmãos. Um abraço do cantor gospel Everlan Gabriel, que é do Paraná. Obrigado, Everlan. Deus te abençoe, meu querido. Boa tarde, sou Rosângela, de Campestre, Minas Gerais. Boa pergunta, Rosângela. Não sei se o pastor Iranil e o Breno têm esse conhecimento. Florais de Bach, vocês conhecem? Florais de Bach? Florais de Bach, não. Vou ficar te devendo. Então nós vamos ficar te devendo, Rosângela, porque ela pergunta qual a posição da igreja em relação aos florais de Bach. Aí também, assim, ninguém vai ficar chutando aqui. Se a gente nunca leu a respeito, vamos... Depois nós vamos para o Google. É de comer ou passar no cabelo, né? Depois nós vamos. Mas eu já vi essa questão de aromaterapia, como tem cromoterapia e tudo, né? Mas também, assim, não adianta a gente querer ficar dando chute aqui não, viu, Rosângela? Lamento, mas aí fugiu a nossa competência aqui. Boa tarde, tá dizendo que está tendo um probleminha lá na região de Juiz de Fora. Depois eu vou transmitir aqui, viu, querido? Ou querida, não sei, né, para a nossa produção técnica aqui, que está tendo um probleminha no sinal de Juiz de Fora. O pastor Rodrigo está mandando mensagem, ele é de Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Né? Muito obrigado, viu, pastor Rodrigo, pela sua mensagem. Eu queria reforçar aqui né, o culto de hoje à noite eu vou acertar agora. Noite de Milagres. Isso. Quase que eu falo segunda de novo. Ô, glória. Não, porque tem... Olha, o da quarta chama quarta. Quarta da palavra. Quarta da palavra. O da quinta é do Carisma Open. O terço é culto fé. Aí eu falei, gente, o segunda deve ser segunda. Sexta-feira agora tem o Gerações. Gerações. Que era o culto da família, né? Ah, sim. Agora vai chamar Gerações. E agora é Noite de Milagres na segunda-feira. Convida o pessoal aí, pastor. Eu quero te convidar hoje, não perca, porque vai ser uma grande festa, né? 1 ano do culto Noite de Milagres. Não perca, ali estaremos com Eli Soares. Hoje vai ser chique o trem. A Cláudia aqui de Betim, que é audiência rotativa? Coisa boa. Tá vendo o Breno, falou assim, olha, deixa eu ler rápido aqui. Orgulho de ver um jovem como o Breno tão empenhado em ensinar, sabedoria, exemplo. Acredito que o berço é o exemplo, o melhor exemplo. Né? A Cláudia é do Citrolândia. Ô, Cláudia, um abraço para vocês aí. Pode mandar mensagem mesmo, gente, que o Cássio tem que me convidar mais vezes para eu vir. Claro, o cachê aqui é alto, cara. Coisa boa, né, Cássio? Obrigado, gente. Tô brincando, tem cachê aqui não. Mas a Cláudia nos ajuda aqui. Florais de Bach são tratamentos homeopatas. Né? Olha aí. Eu acho que então tem a ver com homeopatia. E tem muita divergência com relação ao tratamento da homeopatia. Alguns aceitam, outros não aceitam, né? Mas eu não vou entrar no mérito aqui, não. Eu conheço muitos médicos que trabalham com homeopatia. Né? Só tem que ter paciência, não é igual a alopatia, que é mais direta. Mais direta, mais agressiva. Pastor Nani, obrigado, meu querido. Foi um prazer inexorável ter o senhor aqui nessa manhã. Eu que agradeço, né? Quero deixar aqui, né, meus agradecimentos pela sua vida, né, por essa matéria tão bonita que está sendo feita aqui, né, a oportunidade de ter trazendo tantas pessoas, tanta diversidade, né, essa comunicação da Rede Super também, né, quero parabenizar todos aqui, os trabalhadores, né, e em especial a você que, obrigado, né, que tem feito esse trabalho aqui. Voltando dos States, tá com a porta aberta aqui, só avisar a gente, sempre. Tá bom? Abraço ao Donald Trump e a todos lá. Brenão, prazer, viu? Inexorável, inabalável, inoxidável. Um beijo pra você de casa, que Deus te abençoe. E amanhã, terça-feira, 12h15, mais bate-papo. E hoje, 19h30, na sede Noite de Milagres. Não perca, vai ser muito bom. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos.
Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.